Flash Mob da Voz, campanha busca orientar sobre os cuidados que devemos ter com a nossa fala. Exposição na universidade mostra a pintura abstrata do artista Sérgio Capai. Hoje você confere mais uma história no novo quadro Hashtag na PUC Minas. E veja também uma matéria especial sobre como o esporte pode desenvolver o senso de coletividade em crianças e adolescentes. No estúdio, um bate-papo com o professor do curso de Educação Física da PUC Minas, Mauro Sá. Hoje é terça-feira, 19 de abril. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro de tudo que acontece na universidade. Olá! O curso de Fonoaudiologia da PUC Minas promoveu a Semana da Voz, com diversas atividades de conscientização para comemorar a data. E os cuidados com a voz foram discutidos aqui no Espaço PUC. Falamos sobre a importância de prestar atenção a sintomas que muitas vezes passam despercebidos, como a rouquidão, o ardor e o pigarro. Isso mesmo, Mari, e no último sábado, dia 16 de abril, foi realizada uma campanha para orientar sobre os cuidados com essa ferramenta tão importante para a comunicação. O evento celebrou o Dia Mundial da Voz e contou com atividades educativas e intervenções culturais gratuitas. Confira agora na reportagem de Isabela Lima. A voz é a principal ferramenta da comunicação humana, mas nem sempre os problemas que ela pode apresentar são levados a sério. Então a hidratação é importante, alimentação adequada, evitar alimentos muito ácidos, né? Principalmente antes do uso da voz. Você evitar bebidas alcoólicas, mudanças muito bruscas de temperatura, porque também podem, na verdade, irritar. Um outro fator importante é o ar-condicionado. O ar-condicionado resseca o ambiente e resseca as cordas vocais, dificultando o funcionamento delas. Outra coisa, evitar chicletes, esses drops, alguns produtos que se usam que possam irritar, como gengibre, tem algumas coisas assim que não tem evidência de que isso é suficientemente bom para você usar como medicamento ou como alguma coisa que possa ajudar a aliviar os sintomas. Procurar sempre dormir bem, a postura para você falar, principalmente quem trabalha com a voz, tem que ter uma postura firme, tem que ter um abdômen bem posicionado, porque a movimentação toda do diafragma é importante. Então são cuidados importantes. Com o intuito de conscientizar a população sobre os cuidados necessários, a 18ª Campanha Nacional da Voz aconteceu através de um flash mob na Praça da Estação. O evento atraiu olhares, curiosidade e também reflexões. A proposta do evento é reunir cantores para que a gente faça com que o público cante, se divirta e solte sua voz no Dia Mundial da Voz. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, em parceria com a Academia Brasileira Médica. O Flash Mob é uma ação que acontece de uma forma surpresa, Então exatamente para a gente impactar o público e fazer com que eles participem de uma forma surreal, Apareceu, cantei, estou no meio da rua, vou participar, vou me divertir. Então essa é a proposta que a gente quer levar para o público. Bom, a voz é um instrumento que a gente usa diariamente, Então a gente quer que o público interaja um pouco com a gente, cante as músicas que são bem populares, E aí acabe usando esse instrumento que a gente usa no dia a dia e às vezes a gente não dá tanto valor e não sabe a importância tão grande que ele tem. E o Campus Coração Eucarístico da PUC Minas recebe a exposição Duplo Sentido do artista Sérgio Capai. Sérgio nasceu em Belo Horizonte e é pintor, desenhista e designer. Seu estilo de arte abstrata recebe influências do pintor catalão Antoni Tàpies. E agora você confere um pouco mais sobre a exposição e o artista na reportagem de Luiz Felipe Cardoso. As obras do artista plástico Sérgio Capai possuem uma temática abstrata e a variedade de significados está presente nas composições. A exposição trata da turbulência, da angústia, de conflitos que o mundo vem passando atualmente e mesmo em outros períodos. São duplo sentido das palavras. Parece que hoje as pessoas ficam na espreita, esperando uma palavra acontecer para fazer um duplo sentido daquela palavra, Também caminhos, qual o caminho buscar. Então, a exposição tem a ver com caminhos e palavras de duplo sentido.
Com movimentos únicos e texturas características, Sérgio Capai evidencia nas obras seu estilo e suas influências. A pintura é abstrata, né? Então, o que acontece, em 1982, eu fiquei conhecendo um trabalho de um espanhol, catalão, né? Antoni Tàpies. E de lá para cá, eu vim me identificando com esse trabalho e automaticamente fui desenvolvendo o meu trabalho. O artista plástico destaca também a importância de trazer a arte para o ambiente universitário. A universidade é plural, né? Então é um lugar que a gente tem um conceito de conhecimento, né? Que é uma coisa que, na minha opinião, a coisa mais importante que o homem tem. O conhecimento, ele leva a pessoa para infinitos lugares, tira a pessoa desses conflitos, dessas aflições que eu falei anteriormente. E para quem se interessou pela exposição, as obras ficam expostas até o dia 15 de maio na Galeria de Arte da Biblioteca Padre Alberto Antoniazzi, na PUC Minas Coração Eucarístico. E hoje é celebrado o Dia Nacional do Índio. E para comemorar a data, a Secretaria de Estado da Educação, a SEE, realizou na cidade administrativa atividades culturais e de reflexão sobre as lutas e a cultura dos povos indígenas que residem em Minas Gerais. E quem nos traz mais informações é a Giovana Moselli. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Mari. E a Secretaria de Educação também promoveu uma mesa de diálogo com a participação de diversas lideranças indígenas sobre o tema Desafio e perspectivas para a construção de uma política pública para povos indígenas de Minas Gerais. As comemorações se estendem durante todo o mês do Índio, chamado de Abril Indígena. O momento abre espaço para que várias etnias promovam eventos de reflexão, jogos, manifestações culturais e oficinas sobre a história de cada tribo e suas relações com a sociedade em geral. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovana. Os eventos serão promovidos pela Secretaria de Estado da Educação, a SEE, e a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, a SEDCAP. Bom, o Espaço PUC vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere uma matéria especial sobre os aprendizados que o esporte coletivo traz para crianças e adolescentes. E no estúdio, um bate-papo sobre o assunto com o professor do curso de Educação Física, Mauro Sá. É rapidinho, não saia daí. Mas antes, você confere o quadro Hashtag na PUC Minas, que traz lembranças e histórias de quem passa pela universidade. A PUC para mim é como se fosse a minha segunda casa. Eu venho de Sete Lagoas, então eu passo muito tempo aqui na universidade, muitos finais de semana eu fico aqui porque eu faço parte do Miniono, então a gente participa de treinamentos aos sábados. E agora eu estou aqui fazendo estágio, então assim, grande parte do meu dia é aqui na PUC. O projeto assim, que eu mais amo de todos é o Miniono, com certeza, que é um projeto de simulação diplomáticas e que eu participo desde quando eu entrei na PUC. Eu comecei como voluntária e fui evoluindo, depois eu participei como diretora assistente, depois como diretora, hoje eu sou secretária-geral. Está sendo uma experiência incrível e eu acredito que todo ano eu me transformei em uma pessoa melhor. Foi uma oportunidade para eu aprender mais sobre mim, trabalhar em equipe, conhecer pessoas novas. E, com certeza, é um projeto assim, que muda as pessoas. O Espaço PUC está de volta. O Brasil é referência mundial em voleibol e coleciona medalhas em diferentes competições. Nomes como Gibe e Jaqueline alçaram as seleções masculina e feminina ao topo do ranking da Federação Internacional de Voleibol. E no ano em que o Brasil recebe os Jogos Olímpicos, nós te convidamos a olhar esse esporte a partir de outra perspectiva.
Você já parou para pensar que dentro de quadro o jogo envolve diversos atletas que em um só lance e eles precisam um do outro para obter melhor resultado? Pois é, Mari, desde cedo essa prática se mostra uma opção para crianças e jovens desenvolverem habilidades motoras, senso de coletividade e aprendizado emocional. E eu vou conferir de perto um pouquinho dessa realidade. Veja só. Eles correm, saltam e fazem lançamentos para atingir um objetivo comum. E se dentro do jogo a finalidade é fazer com que a bola toque no campo adversário, fora dele a intenção vai além dos benefícios que essa prática esportiva pode trazer ao corpo. Gabriela tem apenas 13 anos e encontrou no vôlei a oportunidade para desenvolver habilidades sociais. Eu era muito nervosa antes, tinha muito pânico, tipo, de estar no meio de outras pessoas, assim. Aí eu escolhi o vôlei porque também eu já gostava, e minha avó gostava mais de vôlei. Aí eu criei curiosidade e vim pra cá jogar. Antes de entrar na quadra, é preciso muita conversa para que cada atleta compreenda seu papel dentro do jogo. Eu acredito muito que o esporte para as crianças hoje em dia ensina muito que hoje em dia eu acho que está um pouco em falta devido às coisas que estão muito fáceis na vida, a tecnologia está deixando as coisas muito próximas delas e elas têm que entender também que a vida não é tão fácil dessa forma. Então o esporte ensina muito a questão da disciplina, a trabalhar em equipe, a elas entenderem a receber um sim, a receber um não, a saber o momento certo de falar, o momento certo de escutar. Eu consigo me concentrar mais em uma coisa, eu consigo ser mais pontual, porque aqui eu tenho que estar na hora certa. E mudou muito na minha vida, assim, porque me ajudou a relacionar também, ficar menos nervosa para uma prova ou qualquer coisa lá na escola. Aqui a palavra de ordem é tolerância. Por ser uma prática coletiva, o vôlei agrupa pessoas que, na maioria das vezes, têm personalidades e históricos pessoais muito diferentes. Segundo esta psicóloga, o esporte desenvolve a paciência com as limitações e falhas de cada um. Tem atletas que a gente fala, nossa, esse aí nasceu com a bola na mão. O outro já não tanto, mas sendo trabalhado, né, parte técnica, tática e psicológica, ele vira um grande jogador com certeza. Então a gente tem que ter esse cuidado aí desse trabalho, dessa junção, né, desse atleta muito habilidoso e do atleta que não é tão habilidoso, para que na quadra não tenha aquele conflito, né? Então a gente trabalha com eles a paciência, né? Ter a percepção que o outro precisa às vezes um pouco mais de treinamento que você. Os esportes coletivos trabalham com a lógica da delimitação de papéis. Surge então um grande mecanismo em que cada integrante tem determinada função, sendo uma peça dentro do jogo. Mas para que isso funcione, é preciso que todos os componentes trabalhem em harmonia. No basquete, você pode pegar uma bola sozinho, sair correndo até uma cesta que não vai ter problema. O futebol, você pode pegar a bola de um gol e agora o vôlei não. O vôlei, para acontecer uma ação certa, você não pode levantar para si próprio. Você tem que levantar para um outro colega. Tem alguns atletas aqui que nos relatam assim que em casa eles ficaram mais assim comprometidos com o trabalho de casa, dividir o trabalho. A cozinha é minha, todo dia eu tenho que arrumar a cozinha, todo dia eu tenho que lavar o banheiro para minha mãe antes de vir para o treino. Em quadra, eles sabem que a equipe precisa da ação de todos os atletas para concluir uma jogada. Alguém fica responsável pela recepção, outro pelo levantamento da bola, para que, enfim, uma terceira pessoa possa atacar. Mas não é só isso. Do lado de fora, esse cooperativismo também é essencial para que os jovens pratiquem um exercício fundamental dentro de qualquer esporte, a paciência e o espírito de equipe. Giovanni, conta pra gente, afinal, qual que é a real intenção do banco de reservas em qualquer esporte? A primeira função deles é a observação, observar e entender o jogo, o que está acontecendo. Quando precisar da participação deles, eles vão entrar para resolver o problema, né? Então seria, como a gente estava conversando, um grande resolvedor de problemas. Resolvedor de problemas. Essa é até uma frase muito utilizada por um outro técnico nosso, Ednei. Ele coloca isso. Aqui a gente não coloca como equipe titular e equipe reserva, mas sim a equipe que está atuando e quem está esperando. Quem está esperando, no caso, vai entrar só para resolver o problema mesmo. Eu tento sempre fazer o melhor de mim para poder estar dentro de quadro o tempo inteiro. E mesmo se tiver alguém melhor que eu, vou apoiar a pessoa sempre, sendo que está no time. E se o técnico precisar de mim, eu vou estar lá presente. O perder, ele é presente dentro do esporte, não é isso? A gente tenta errar menos para que a gente possa ganhar.
E que a gente perca, mas percamos com dignidade, jogando, né? Lutando, correndo atrás e não perder entregando o jogo. E para falar mais sobre esporte e coletividade, recebemos no estúdio o professor do curso de Educação Física, Mauro Sá. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, né? Muito bom estar aqui e poder falar sobre esporte, que é tão importante, né, para a nossa sociedade. Então, professor, para começar o nosso bate-papo, qual a importância do esporte no desenvolvimento desse senso de coletividade das crianças e adolescentes? Quando nós falarmos assim sobre o esporte, seria bom dividir em dois momentos, né? A criança, até cerca de 10, 11 anos, nós temos que pensar numa diversificação de esportes, ampliar o repertório motor dessa criança, oferecendo diversas modalidades. Então, não especializar em um esporte somente. Então, seria uma participação mais lúdica, onde a criança pudesse, sem muita pressão, muito compromisso, brincar, estar com outros colegas, né, divertir e receber diversos estímulos a nível social, né, de encontrar com pessoas que são diferentes, e a nível motor também, né, diferentes estímulos. Quando está jogando basquete, está utilizando as mãos. Depois está jogando futebol, está utilizando mais os pés. Fazendo natação, passando para o meio líquido, fazendo uma luta. Então, essa fase é a fase da iniciação esportiva. Depois, a partir dos 12, 13 anos, nós começamos a especializar, a buscar um aprofundamento maior em uma modalidade. Como é o caso ali que nós acabamos de ver, né, que são meninos que fazem parte de uma equipe competitiva de voleibol. Então, isso já torna essa prática um pouco mais séria, mais voltada para o rendimento, né? E exige-se também da criança, do adolescente, né, nesse momento, um maior comprometimento. Nesse sentido, é muito interessante, né, do adolescente saber organizar a agenda dele para que ele possa participar de todos os treinamentos, competições, conciliar o estudo, a escola com o esporte, que é um desafio, né, para os meninos hoje nesse contexto que nós temos de videogame, celular, né, e todos esses atrativos que existem, né, o menino ter um horário ali delineado e saber colocar as metas que ele tem estipuladas para a própria vida e saber lutar por elas, né? Então isso é muito positivo. Bom, professor, como nós vimos na matéria, né, a psicóloga esportiva Michele, ela disse que nota, né, que muitos relatam essa mudança de comportamento dentro de casa. Eu preciso, né, lavar o banheiro para minha mãe, lavar a louça. O senhor concorda mesmo que o esporte ele tem influência nessa mudança de comportamento também dentro de casa? Eu acredito que o esporte é algo muito bom e muito atrativo e chamativo para os meninos, né? E se bem direcionado, né, isso é muito o papel do treinador e da pessoa que está à frente de uma equipe. Se os valores que estão sendo colocados ali forem coerentes com valores positivos ali para a criança e para o adolescente, isso vai acontecer. Por exemplo, meus filhos, eles fazem parte aqui de uma equipe de basquete e uma equipe de futebol. E eles têm um horário de estudo, né? Todos os meninos das nossas equipes têm um horário de estudo. Então, todos receberam uma programação, um planejamento de vida, onde que ele coloca toda a semana para saber, olha, que tempo eu vou ter para o meu videogame, que tempo eu tenho para o meu estudo, e nisso também vem as tarefas. Lá em casa, essa tarefa que você está citando, lá em casa acontece. A gente tem um revezamento de lavar o banheiro, e isso é muito positivo. Eu tenho o de 13 e o de 11 revezam. A minha filha de 8 anos, que por enquanto está fazendo dança, né, ela não está fazendo esporte, ela já tem uma obrigação que é encher os jarros de água. Então é muito positivo colocar responsabilidade para o adolescente e fazer com que eles também possam contribuir para a dinâmica familiar. E quando você participa de uma equipe, onde o grupo ali depende, uns dependem dos outros, então isso fica mais enfatizado. Então é mais fácil para o adolescente compreender a necessidade de contribuir para o bem do grupo, né? E não pensar somente nele mesmo. E isso é importante para o amadurecimento, né? Quando eu começo a pensar no outro, eu estou amadurecendo.
Professor, e não só em casa, né, esse amadurecimento, normalmente essa iniciação no esporte, ela acontece na escola. Quais são os reflexos dessa prática dentro de sala de aula? Se bem direcionada, né, nós temos casos onde os meninos aprofundam tanto no esporte que passam a menosprezar a escola. Mas se bem conduzido, se devidamente amparado ali, vai ser muito positivo, porque assim, se o professor, se o treinador se interessa pela vida escolar e acompanha o desempenho escolar dos atletas e a mais uma pessoa a estimular o menino a se dedicar, a estudar, isso vai colaborar com a vida escolar da criança, né? Então é muito positivo quando acontece esse acompanhamento por parte do profissional. Bom, professor, e a criança ou adolescente, né, nesse meio esportivo, convivendo com outras crianças ou outros adolescentes, né, nessa questão de coletividade, como que pode ser feito, assim, como que o senhor avalia, como estabelecer um convívio social, né, harmônico entre essas pessoas? Olha, o adolescente tem alguns lutos, né? Ele tem o luto do corpo, que o corpo está transformando. Ele tem um luto da infância, que ele já não é mais criança e passa a caminhar para ser adulto. E ele tem um luto muito importante, que é o luto da figura dos pais, porque os pais eram referência e eram referência absoluta. E a partir da adolescência, do início da adolescência, ele precisa de conviver com iguais. E quando ele entra numa equipe esportiva, ele tem a oportunidade de conviver com outras pessoas na mesma faixa etária, com os mesmos anseios que ele, né? E quando esse grupo é direcionado para algo que é positivo, então ele precisa cooperar com os colegas para alcançar esses objetivos. Então ele vai ter que abrir mão de algumas questões, ele vai ter que se colocar dentro de outras, né? Ele vai ter que se impor em alguns momentos. E todo esse aprendizado é muito rico para as crianças e para o adolescente. E antigamente você tinha muito disso em casa, as famílias eram grandes, né? Eram 10 filhos, 9 filhos, então você automaticamente era necessário saber dividir e esse processo era vivenciado com o vizinho, com o primo. Hoje o que nós observamos são famílias com poucos filhos, né, e crianças criadas muito isoladamente, né, e não tem tanta essa oportunidade de dividir, de disputar. E dentro de uma equipe esportiva, né, existe um número limitado de pessoas que vão à quadra, então você tem que disputar o espaço com o seu colega, mas ao mesmo tempo você vai apoiar o seu colega para o bem de uma equipe. Exatamente, né? Até comentando em relação ao VT que nós vimos, né? Além das responsabilidades adquiridas, como trabalhar com as crianças essa questão da derrota e até do banco de reservas? É difícil, né? Para quem não tem o costume, né, de não conseguir algo que quer, e hoje é muito comum esse tipo de coisa, né, na classe média, na classe alta, ter a frustração de entender, olha, eu não vou jogar porque agora meu colega está mais bem preparado que eu para esse momento, mas assim que eu tiver a oportunidade, eu também vou contribuir para o todo, né? Essa experiência faz com que, a nível individual, ele se esforce e se dedique mais, né? E a nível coletivo também que ele entenda, olha, não é o meu momento. E conviver com a frustração faz com que o adolescente cresça, né? E hoje os meninos têm muita coisa, né? E talvez o esporte seja o domínio onde eles terão que abrir as portas por eles mesmos, né? E lutar, enfrentar uma dificuldade que posteriormente eles enfrentarão na vida, né? Que quando não estiverem mais sobre a proteção dos pais, eles terão que enfrentar os próprios desafios. Então o esporte, ele possibilita essa vivência antes da criança sair, né, da proteção dos pais. Bom, professor, infelizmente nosso tempo acabou, mas realmente engrandecedor, né, esse contato da criança com o esporte desde cedo. Agradeço muito a sua presença, seja sempre bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Prazer. O Espaço PUC fica por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. E amanhã a gente volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigado pela companhia e até lá!